Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para a gente, em primeiro lugar, discutir sobre o tema causas e consequências da dependência digital dos jovens na contemporaneidade. Bom, o que tem que ficar bastante claro a princípio é a interpretação que nós fazemos a partir do tema. Se o tema possui a ênfase em causas e consequências, logo eu preciso falar sobre causas e consequências, tá? Então, essa vai ser a estratégia argumentativa que vai ser utilizada. Então, existe aí um tema que no caso é dependência digital e quais são as causas e quais são as consequências desse problema, beleza? Bom, falando um pouquinho de repertório, podemos pensar aí em colocar a Revolução Industrial, né, como sendo o grande boom desse grande estopim de toda essa revolução tecnológica no qual nós temos hoje, né? Nós podemos falar também sobre o documentário que existe na Netflix, que se chama O Dilema das Redes, muito interessante para essa questão de dependência digital. Nós podemos falar também sobre o filme Modo Avião, que retrata aí a vida de uma influencer que era totalmente dependente de toda essa tecnologia e vivia uma alienação, né? Ali na frente das câmeras, ela tinha um determinado comportamento, fora das câmeras, ela tinha outro. Nós podemos falar aí de vários influencers, nós podemos falar da nomofobia, que é a doença aí, um neologismo que foi criado para a pessoa que é dependente de celular, né? Trazendo aí, inclusive, isso como uma parte da consequência desse tema. Como eu disse, nós também podemos, além de mencionar a Revolução Industrial, podemos dizer que ali a década de 90 foi a época em que houve o grande boom da internet, né? E por meio desse boom vieram aí as novas gerações carregadas de apetrechos tecnológicos, carregadas de vícios, de comportamentos alienantes. E é interessante a gente também fazer um link sobre essa própria questão da manipulação, né, que a própria mídia faz nas pessoas, que a própria tecnologia ocasiona nas pessoas, né? Então, é importante que se tenha, nesse caso, um senso crítico bastante apurado, é importante que se tenha um desenvolvimento intelectual bastante interessante, a ponto de eu saber qual é o momento exato de poder parar, né, com determinado, deixar o celular um pouco de lado. Então, são comportamentos que causam uma dependência muito grande, né? Bom, no meu projeto de texto, eu vou utilizar para começar o meu texto o Dilema das Redes, que vai ser o documentário, né? Venho trazendo o meu tema, a minha tese, que no caso eu faço um link entre o projeto, o filme, o documentário e a minha tese, né? Eu venho dizendo que a dependência digital mostra-se como a doença da nova geração, sendo causada pelo despertar de um novo mundo, que vai ser o meu argumento 1, e para sustentar esse argumento, eu vou falar sobre o boom da internet na década de 90, trazendo ao mesmo tempo conhecimento e alienação. E aí eu vou sustentar essa ideia, esse vai ser meu desenvolvimento 2, com o filme Modo Avião, tá? Então esse vai ser o meu projeto foi o meu projeto de texto, e eu vou ler o texto aqui que eu fiz para que vocês possam verificar aí qual que é a pertinência para vocês, e se vocês gostam, deixem nos comentários, porque esse trabalho, produzir conteúdo, acaba sendo muito difícil, e quanto mais você curte, quanto mais você gosta, mais eu me sinto motivada a te ajudar também, tá bom? Então vamos ver. Introdução, eu disse assim: o documentário O Dilema das Redes aborda com proficiência e detalhes o quanto pessoas podem ser induzidas a visitar sites e adquirir hábitos nocivos ao comportamento. Então, neste primeiro período, eu estou
dizendo o que acontece no documentário, né? Agora eu vou trazê-lo para a minha tese. Nesse viés, a dependência digital mostra-se como o mal da nova geração, sendo causada pelo aparente despertar de um novo mundo e trazendo, ao mesmo tempo, conhecimento e alienação. Então, aí já mencionei os dois argumentos. Vamos para o primeiro desenvolvimento. Eu começo dizendo: acerca disso, é válido considerar que a geração Y nasceu com um novo olhar sobre o mundo. Então, esse é meu tópico frasal, né? Que eu vou falar sobre esse despertar de um novo mundo. Sustentação, né? Tal afirmativa pode ser ratificada com o surgimento da internet na década de 90, que promoveu uma revolução na forma de ser e de viver do indivíduo. E agora eu venho para a minha contextualização. Desde essa época, então, as gerações anteriores, como os conhecidos baby boomers e a geração X, foram impactadas pela necessidade de migração para esta nova vida digital, o que fez com que pessoas de diferentes idades passassem a ter concepções dúbias sobre o mesmo processo. Nessas concepções dúbias aí, eu posso colocar como pontos de vista diferentes sobre o mesmo tema, haja vista a influência provocada pelos contextos de épocas, tá? Eu achei que ficou melhor nesse lugar de concepções dúbias eu explicar o que seria isso. Então, aí, refazendo essa última parte, né? O que fez com que pessoas de diferentes idades passassem a ter pontos de vista diferentes sobre o mesmo tema, haja vista a influência provocada pelos contextos de épocas. Então, quer dizer, cada época tem o seu contexto, cada época vai ter a sua influência tecnológica. E agora, se o meu segundo desenvolvimento é consequência, então a causa foi esse despertar, né? E a consequência, daí eu venho trazendo o conectivo, né? Como consequência, a evolução cada vez maior de redes e de aparelhos provocaram a alienação. Então, este é o meu tópico frasal. Sustentação, não, ainda não. Venho fazendo aí uma contextualização depois que eu vou sustentar. Nesse ponto de vista, as facilidades e escolhas, agora à distância de um clique, enfatizaram e redimensionaram o modo de ser dos mais novos, que viram nos aparelhos tecnológicos a distração que faltava para a monotonia de seus dias. E agora, a sustentação. Para exemplificar essa perspectiva, o filme Modo Avião traz à tona a vida agitada e supérflua de uma influenciadora digital, profissão que acabou nascendo a partir do referido contexto, tá? Como eu disse, né, no parágrafo anterior, existem diferentes épocas e diferentes contextos a que nós estamos submetidos aí no que diz respeito à tecnologia, né? Então, vamos solucionar isso? E eu coloquei como proposta de intervenção. Assim, percebe-se que a dependência digital é cada vez mais latente. Então, retomo, né, a minha tese para amenizar essa situação. Lembrando que a proposta de intervenção ela não quer abolir nada, ela não quer, vamos dizer, resolver definitivamente nada, até porque isso é uma utopia, né? Nós estamos aqui apenas para amenizar situações, né? Então, para amenizar a situação, as escolas, enquanto promotoras do conhecimento, né, o detalhamento do meu agente, ação, devem promover aulas mais elaboradas, modo meio, por meio de atividades lúdicas que trabalhem simultaneamente corpo e mente do indivíduo. Aí a gente vem, né, para o efeito, assim poder-se-á vislumbrar uma queda na dependência digital e fazer com que o usuário das redes não seja comparado a um produto e tampouco tenha as mesmas atitudes da youtuber do filme Modo Avião.
Eu comecei falando do filme Modo Avião e eu retomo essa ideia ali no final do meu texto, né? Dando essa concepção circular que o Enem tanto preza, tanto gosta e tanto valoriza, tá? Eu espero que vocês deixem aqui os comentários sobre o que vocês acharam dessa discussão, né? Como que a gente pode melhorar cada vez mais. E se isso está sendo legal para você, deixa sua curtida, compartilha esse vídeo com seus colegas, né? Como eu disse, com a sua ajuda, a gente vai conseguir ajudar muitas outras pessoas, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!